Esses dias eu vi um filme chamado The Wailing, que talvez vocês conheçam por ter ficado famoso há um tempinho atrás, e não foi à toa. O filme é incrível. Pensei inclusive em cobrir ele aqui no canal, mas ele não era tão desconhecido assim, o que é um critério meio que crucial pra mim, mas ainda não decidi 100%, quem sabe um dia. Algo que eu gosto bastante de fazer é pegar um filme recente que eu gostei e ir analisar a filmografia daquele diretor, entender a jornada até aquela obra final e assim eu parto de um pressuposto que provavelmente o filme será bom, já que eu já gostei de um que saiu daquela mesma mente. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Scrollando pela filmografia do nosso grande diretor Na Hong-jin, de The Wailing, acabei topando com um filme que tem um storytelling quase que perfeito, um thriller inquietante que eu gosto de dizer que simplesmente não tem pena do telespectador. Senhoras e senhores, lhes apresento o drama, suspense e obviamente terror The Chaser, de 2008. O filme começa com um homem abordando uma moça no meio do distrito de Seul, que é a capital da Coreia do Sul, mais especificamente no distrito de Mapo, e mais especificamente ainda no bairro de Mangwon-dong, que é precisamente onde o filme inteiro se passa. Esse homem convida a mulher para ir em algum lugar com ele e ela assim o faz. Chegando na casa do homem, ele ajuda ela a estacionar e diz que ela havia feito aquilo de qualquer jeito, no que a mulher rebate dizendo o seguinte: "Não tem problema, eu não vou demorar." E o homem responde a isso com silêncio. Há um time-lapse até de manhã e vemos que o carro da mulher ainda está lá. Então duas coisas ficam implicitamente claras para nós. Ela era uma prostituta e algo ruim aconteceu com ela. Quem encontra o carro é o nosso protagonista, Jong-ho, e podemos ver que ele está inquieto com a situação. Claramente ele conhecia a moça e mais do que isso, ele tinha negócios com ela. Mas que tipo de negócios? Bem, corta para um escritório com aspecto escuro e meio sujo, o que significa que Jong-ho é um homem de negócios, mas que esse negócio dele não é totalmente limpo e lícito. Ele é um cafetão, um agenciador de prostitutas e trabalha com seu parceiro, que ele chama carinhosamente de cabeça de pica, por ele ser burro e careca. Jong-ho não é o cara mais politicamente correto de Seul, isso é certo. De qualquer forma, o negócio deles está indo muito mal. Mas por quê? Bem, segundo Jong-ho, suas garotas estão pegando dinheiro e indo embora dali, traindo ele, e provavelmente indo trabalhar para outra pessoa em outro lugar. Isso é o que ele assume por elas estarem sumindo, mas quando ele vê aquele carro de uma dessas garotas, ele fica com uma pulga inevitável atrás da orelha. Nosso protagonista possui atitudes mais questionáveis do que imaginávamos. Sabem o que realmente ele faz para ganhar dinheiro? Bom, geralmente as pessoas que vão atrás de prostitutas naquela região e escolhem motéis discretos são casados. Jong-ho grava suas garotas tendo atos libidinosos com esses homens, gente boa, e extorque eles para não vazar as gravações. Nisso aí sim que ele tira uns trocos bem bons. E na real, nem é um ato tão questionável assim. Esses caras têm mais é que se ferrar mesmo. Jong-ho está fazendo justiça com as esposas desses caras. Em um desses programas, um homem agride uma das mulheres de Jong-ho. É possível ver a culpa e ódio em seu olhar. Dá para ver que desde já ele tem empatia e tenta, do jeito dele, cuidar delas. Obviamente ele bate e extorque o homem. O protagonista desse filme é um anti-herói, um ser humano real. O caráter dele não é puro, e também não é obscuro. Jong-ho está sempre em uma corda bamba de moralidade, naquela linha tênue que separa um ser humano bom de um ruim. Um cliente oferecendo um bom dinheiro liga para a agência, querendo uma garota. Porém, eles estão ficando sem nenhuma. Daí, Jong-ho lembra de uma, Mi-jin. Ela está doente e sua filha está cuidando dela. Mesmo assim, Jong-ho insiste até que ela aceita. E a mulher assim o faz. Dá pra ver que Mi-jin é uma mulher doce que foi parar naquela situação por infortúnio do destino. Ela quer sair daquilo. E o dinheiro que esse homem se propõe a pagar parece talvez ser uma escapatória daquela sujeira. Esse havia sido mais um erro de sua vida, e talvez o último. Jong-ho está dirigindo o carro da garota do início do filme, e encontra o celular dela. Isso quer dizer que ela não havia fugido e ele sabe disso. Em sua última chamada tinha um número, com o final 4885, que seria o último cliente dela. Ele então liga uns pontos e analisa o caderno de anotações. O ponto é, todas as garotas que sumiram tinham esse número 4885 em comum como sua última chamada, último cliente. Jong-ho teria finalmente achado o homem que estava roubando suas garotas. Bom, isso é o que ele pensava. Ele liga atrás de Mi-jin e diz o seguinte: tome cuidado com ele, memorize o endereço quando estiver entrando na casa, vá ao banheiro dele e mande para mim por mensagem, eu vou até você. E o plano quase que funciona, se não fosse por um pequeno detalhe. No banheiro não tem sinal, e nem janela, e por fim,
Ela percebe que o homem também trancou a porta de entrada. Ela estava sozinha com um monstro e ninguém fazia ideia de onde ela estava. Corta para Jong-ho tentando ligar e percebendo que ela não tem sinal. E corta de novo para Mi-jin. Dessa vez, ela está com os braços e pernas amarrados no chão, daquele banheiro sujo. O monstro diz que não machuca ninguém, mata em um golpe só. E ele diz isso como se fosse algo misericordioso. Ele não usa métodos convencionais, ele usa marreta e talhadeira. O método principal dele envolve imobilizar as vítimas e usar uma marreta pesada e uma talhadeira, um cinzel de metal, para golpear o crânio. Mi-jin se debate freneticamente e ele não consegue acertar ela. Até que em uma de suas tentativas, o idiota acaba acertando a própria mão. Em um ataque de fúria, dá uma marretada na cabeça dela, sem usar a talhadeira. Mi-jin para de se mexer na hora. Ela está morta? O filme não deixa claro para nós. Jong-ho foi até onde tinha encontrado o carro de sua outra garota e começa a procurar algo em volta, mas aquele lugar parece um labirinto, uma favela. Cria um tom extremamente claustrofóbico e qualquer um que não conhece a região ficaria perdido ali. E essa é a situação de Jong-ho. Até que ele, na aleatoriedade, toca a campainha de uma casa e... O quê? Não é possível que ele tenha acertado de primeira. E realmente não acerta. É um casal procurando um tal de Sr. Park, que claramente não é ele. Mas ele não manda as pessoas embora. Ele as convida para entrar e obviamente mata os dois. Fica claro nesse ponto o modus operandi do homem. Para não ser pego, ele troca de casa ocasionalmente, matando quem antes morava ali. Desse jeito, posteriormente ele faria a polícia de idiota, dizendo que tinha várias casas, o que nesse contexto acaba se tornando verdade. Ele então pega o carro desse casal e corre por aqueles becos, procurando um lugar para estacionar aquele carro, e nesse ponto, uma das melhores cenas do filme acontece. Jong-ho, no seu desespero, invade a preferencial e bate justamente no carro do serial killer. Ele sai do carro e vai até o homem, dizendo que vai pagar o estrago. Mas estranhamente o homem insiste que não precisa. Obviamente era uma atitude estranha. Nisso ele percebe que o homem está ensanguentado também. Pouco antes, ficamos sabendo que Jong-ho é um detetive aposentado, então não é tão fácil enganar ele, como o serial killer fazia com todo mundo. Nesse ponto, nos colocamos no ponto de vista de Jong-ho e temos as seguintes informações. Temos um homem sumindo com suas garotas justamente naquele bairro de Mangwon-dong. Procurando por ele, tu se depara por um sujeito ensanguentado agindo de maneira muito estranha, literalmente negando dinheiro e com pressa. A ficha cai para Jong-ho e ele decide ligar para o número 4885. Sua suspeita é confirmada. Ele é o homem que ele estava procurando. E quando o serial killer percebe isso, começa uma caçada intensa por aqueles becos. Caçada essa que Jong-ho sai vitorioso. Ele indaga o homem sobre já ter vendido suas garotas, o que mostra que a visão de Jong-ho sobre o caso ainda não está clara. Juntamente a isso, descobrimos o verdadeiro nome dele, Ji Yong-min. De qualquer forma, ele está sob custódia de Jong-ho. A polícia aparece por conta do acidente e indaga a tal custódia do homem. Por fim, tanto Jong-ho como Ji Yong-min são levados no banco de trás da viatura. O que é curioso sobre essa cena é que o serial killer Ji Yong-min parece mais tranquilo que o nosso protagonista Jong-ho. Mas por quê? Se ele tinha cometido os crimes hediondos. Bem, aparentemente ele conhece bem a justiça / polícia da Coreia e sabe que provavelmente ele vai sair impune, já que não tinha provas de nada. Já na delegacia, vemos que Ji Yong-min é um péssimo mentiroso, tão ruim que até aquela polícia despreparada começa a questionar e apertar ele sobre a venda das garotas, até que ele diz que não as vendeu, que ele as matou. Ele literalmente confessa aos policiais o que tinha feito e como tinha feito, com tranquilidade. Então temos o seguinte cenário. Temos o vilão do filme confessando os crimes na delegacia. Mas o que seria o desfecho de muitos thrillers é apenas o início desse. Estamos apenas em 40 minutos do filme, em um filme de 2 horas. O que estaria por vir ainda? Bom, com certeza é tão interessante quanto tudo que foi apresentado até agora. Percebemos nesse ponto o tamanho da incompetência da polícia coreana, algo que é motivo de crítica pesada nesse e em vários outros thrillers asiáticos. A sensação que dá é que são um bando de patetas cegos sem vontade de trabalhar. O único que realmente está preocupado com as garotas, especialmente com Mi-jin, é Jong-ho. Obviamente a polícia despreza ele, por ter, segundo eles, trocado o distintivo da polícia para cafetinar. Então ele não tem nenhum crédito na investigação, eles não escutam ele. A ideia da polícia é transferir para depor o serial killer junto com Jong-ho, que havia batido nele. Jong-ho diz que vai seguir a polícia até o escritório, mas obviamente ele não faz isso, até porque ele sabe que é o único que pode fazer algo a respeito da situação. Ele já esteve dentro da corporação e sabe como as coisas funcionam.
A partir desse momento da história, se divide em 3 perspectivas diferentes, até se encontrarem lá na frente. Temos a visão da polícia, que percebe que tem 12 horas para conseguir provas, senão Ji Young-min será solto. Temos a perspectiva de Jong-ho, que realmente está tentando fazer algum progresso, e temos também a visão de Mi-jin. Sim, ela está viva e tentando sair daquela casa. Jong-ho então pega o carro que estava em posse do serial killer e descobre o molho de chaves que ele deixou cair. Chama seu amigo Cabeça de Pica e manda ele testar aquelas chaves em tudo que era porta perto daquela rua onde o acidente havia ocorrido inicialmente. De volta à delegacia, Ji Young-min colabora quase que totalmente. Ele fala o que fez, com o que fez e até como tirava o sangue delas para ficar mais fácil de transportar. Mas quando chega a hora de falar onde ele escondeu os corpos, ele já começa a fazer a polícia de idiota, enrolando e nunca dando pistas cruciais para sua prisão. Jong-ho acompanha um perito até a casa de Mi-jin para colher amostras para comparar com as da camisa do serial killer. Lá ele encontra a pequena filha dela e decide meio que tomar conta dela, levando ela para comer e acompanhar ele na sua investigação paralela, fazendo uma alusão àquele filme, Leon, o Profissional. Dá pra ver aquele laço se criando e ao mesmo tempo a culpa de Jong-ho aumentando. Ele consegue encontrar a irmã de Ji Young-min e ela diz não ter contato com ele e que a última notícia sobre o irmão era que ele estava na cadeia. Jong-ho então pergunta como vai fazer para receber o dinheiro das garotas de volta, e essa seria a última vez que ele afirmaria isso, já que o filho dela aparece e descobrimos o motivo de Ji Young-min ter sido preso. Um abuso contra o próprio sobrinho, da mesma forma que estava fazendo com as garotas. Nosso protagonista se sente como se estivesse sido atropelado por um caminhão. Ele sabe agora que aquele homem estava falando a verdade, e que provavelmente já teria matado Mi-jin. Mas ao ter sua filha ali com ele se recusa a aceitar isso e segue sua investigação com mais vontade do que nunca. Na delegacia, o serial killer não para de provocar e zombar da polícia, reforçando a falta de respeito com eles. A visão que acompanha a polícia se resume a isso na verdade. Em uma parte, o promotor pergunta para ele se ele acha que eles são palhaços e, bom, fica evidente que sim. Jong-ho visita um bordel que Young-min havia frequentado algumas vezes e, de acordo com os relatos, ele chega à conclusão de que ele realmente é um maníaco sádico que usa do ato de matar, especificamente com a talhadeira, como algo sexual, já que ele tinha disfunção erétil, juntamente com sadismo e psicopatia. Ele inclusive costuma se referir às suas vítimas como os porcos durante o filme. Ele viu uma vez matando porcos daquele jeito e decidiu que era um bom jeito de fazer com humanos. Afinal de contas, os dois não tinham diferenças. A mulher do bordel diz que ele deve ter finalmente matado alguém, e a menina escuta. É de partir o coração o fato de que a menina já não tinha pai, e agora não tinha ninguém. Mas nós, telespectadores, sabemos que Mi-jin está viva. Então não desanimamos dessa história. Queremos muito ver o reencontro das duas, e o serial killer pagando por tudo. Cabeça de Pica finalmente consegue achar uma porta que abra com as chaves, mas não adianta muito. Isso só prova que Young-min tinha várias casas para evitar ser pego. Enquanto Jong-ho investiga a casa, Cabeça de Pica era para ficar vigiando a garota. Obviamente ele dorme. A garota vê uma mulher parecida com sua mãe saindo de um carro e corre atrás dela. Quando Jong-ho sai da casa, começa a procurar ela e ela está desmaiada. Não se sabe exatamente o porquê disso. Só sabemos que ele leva a menina ao hospital e deixa ela lá. Ele percebe que não estava segura com ele, de qualquer forma. Uma cena de interrogatório chama bastante a atenção. Um investigador pergunta sobre Young-min já ter namorado e se já teria feito sexo com ela, no que ele dá risada. O investigador então diz que acha que ele pode ser impotente. O semblante debochado do homem se torna agressivo e ele pergunta: "Como tu saberia? Por acaso já me viu pelado?" No que o investigador responde: "Babacas como vocês geralmente são." Também decifra tudo sobre Ji Young-min, desde seu modus operandi até o fato de ele matar com a talhadeira por fazer uma alusão sádica ao próprio pênis. E pela primeira vez vemos a fúria do serial killer, provando que no fundo ele era inseguro e principalmente culpado. Os policiais recebem ordens do promotor para conseguir provas para prender o homem, mesmo que falsificadas. O timer de 12 horas está acabando. Quando eles chegam para tentar extrair alguma informação dele, Jong-ho já está descendo o cacete nele. Normalmente eles o impediriam, mas nesse ponto estão tão desesperados que deixam Jong-ho terminar o serviço. Ele confessa o endereço, Mangwon 893-1, que a gente já sabe que está errado também. Jong-ho é o único que raciocina que ali é muito longe de onde Mi-jin sumiu, não poderia ser ali. Nesse ponto, chega um advogado para Young-min e debate com o promotor o seguinte:
Mais cedo no filme, acontece algo meio irrelevante para a trama até o presente momento. Em paralelo a tudo que estava acontecendo, alguém faz um atentado ao prefeito de Seul. Jogam uma fralda suja nele, o que é algo grave que a polícia estaria tentando encobertar. Então, o advogado diz que estão forçando um homem inocente a ser um serial killer de Mapo, já que não havia provas o suficiente sobre ele. Para deixar isso passar, o advogado só pede uma coisa: que tragam um homem que arrebentou a cara de Young Min para ser punido. Então, depois de muita resistência, capturam Jung-ho. Em paralelo a isso, vemos a garra de Mi-jin para se libertar. Ela consegue cortar as cordas em um azulejo, quebrar uma janela e sair por ela. Voltando para Jung-ho e a polícia, eles estão no carro indo para a delegacia. Nosso protagonista consegue distrair os policiais e causar um acidente. Dessa forma, se libertando e comprovando pela terceira ou quarta vez a incompetência da polícia local. Ele fica sabendo que Young Min está sendo liberado e corre com todas as forças até o homem. Corta para ele de volta com aquele semblante tranquilo, fumando seu cigarrinho, como se nada tivesse acontecido e como se soubesse que aquele seria seu desfecho desde o início. Porém, ele não está sozinho. Mesmo que de maneira ilegal, os policiais seguem ele, pois sabem que estavam diante de um monstro e que não seria tarde até ele cometer outro crime. Mas de qualquer forma, estava tudo bem. Mi-jin havia conseguido fugir e entrou em uma loja de esquina. Liga para a polícia e espera por eles ali mesmo. Enquanto ela faz isso, ela desmaia nos fundos da loja. Mas tudo bem, a dona da loja estava ali e iria proteger ela até que a polícia chegasse. Mi-jin foi forte e conseguiu sobreviver com a intenção de ver sua filha mais uma vez. O problema aqui é que nosso querido serial killer broxa é fumante num nível absurdo e precisa parar para comprar cigarro. E adivinha onde ele faz isso? Exatamente, naquela singela lojinha cuja dona tinha acabado de socorrer Mi-jin. Parece que é impossível fugir do destino. E em uma cena tensa, a mulher, que também é extremamente boca aberta, comenta que tem um lunático à solta e que tem uma mulher ferida nos fundos da loja, e que se sentia segura com aquele homem ali. Ele até dá uma leve risada, pois havia percebido que o destino o favorecia. Ele pede um martelo à mulher, e ela, sem nem pensar duas vezes, dá para ele. O sentimento de segurança da mulher só dura até levar uma marretada na cabeça e ser morta ali mesmo. Young Min então vai calmamente até os fundos, e vê Mi-jin sem forças ali no chão, como um presente divino para ele. Ele indaga como ela conseguiu reunir forças para fugir de lá, mas também diz que não importa mais. Ele levanta o martelo em uma cena que tinha tudo para ser sobre a chegada da polícia ou de Jung-ho, ou qualquer outro cliente entrando na loja. Se torna trágica. Ele finaliza Mi-jin. Toda a luta dela havia sido em vão. Lembrando que a polícia estava perseguindo o homem, bem ali fora da loja. Poderiam ter evitado a tragédia, e pela quinta vez a polícia falha, e depois desse quinto strike, podemos concluir que a polícia e o Estado são vilões secundários desse longa. Jung-ho encara a filha de Mi-jin no hospital, e com sentimento de culpa e sede por vingança, não desiste de ir atrás de Young Min. Enquanto ele investiga o local da morte de Mi-jin, escuta finalmente um recado que ela havia deixado para ele. Ela teria parado aquele dia se ele não fosse por a insistência dele, e que ela não queria mais fazer aquilo. Cercado por sangue, ele avista uma pessoa passando com um guarda-chuva por ali, e confunde o rosto desse homem com o de Young Min, ficando evidente a paranoia e a obsessão que ele se encontrava. Para a finaleira do filme, Jung-ho junta peças-chave para a solução do endereço atual de Young Min. Em uma de suas casas, ele tinha pinturas de Jesus nas paredes. Quando Jung-ho passa em frente à igreja local, percebe que as pinturas são idênticas àquela escultura. Pergunta para o pastor sobre e descobre que era o serial killer de fato. O pastor diz que o homem é muito habilidoso com a talhadeira e dá o endereço atual de Young Min. Jung-ho finalmente o encontra, arrumadinho para ir para a igreja. O fato de um serial killer brutal ter esculpido uma imagem sagrada serve para mostrar a dualidade do personagem e como ele consegue se esconder em plena vista na sociedade. Ninguém suspeitaria de um artista religioso. Essa revelação é o que torna o personagem ainda mais sinistro. Ele usa as mesmas ferramentas e a mesma precisão técnica para criar uma imagem de salvação e para cometer atos de destruição total. Os dois têm uma briga intensa. Jung-ho estaria levando a melhor, mas fica paralisado ao ver o que aquele monstro havia feito com a cabeça de Mi-jin. Colocou ela em um aquário, simbolizando indiferença com sua vida e vitória perante a situação. Young Min o ataca, mas nosso protagonista consegue contornar a situação mais uma vez. E bem na hora que Jung-ho iria finalizar finalmente o serial killer de mais de 20 mulheres, a polícia chega e impede ele, pois também estavam fazendo sua investigação.
O filme termina com a polícia descobrindo os corpos no quintal e Yang Min sendo preso. Vemos o semblante vazio de Jong-ho. Ele não conseguiu completar sua vingança. E esse é o fim de The Chaser, um longa que eu gosto de dizer que não tem pena do espectador. Ninguém tem um final feliz. Parece ser a vida real, certo? Bem, é porque esse filme é todo baseado em uma história real. O roteiro de The Chaser é inspirado na história real de Yo Jung-chul, um dos serial killers mais notórios da história da Coreia do Sul, que aterrorizou Seul entre 2013 e 2004. Assim como no filme, Yo Jung-chul focava em dois grupos, idosos ricos, invasões de domicílio e profissionais do sexo. O método de matar também era idêntico. Uma das críticas mais ácidas do filme é contra a burocracia e os erros da polícia. Na vida real, Yo chegou a ser detido pela polícia por um crime menor, mas foi liberado por falta de provas, o que permitiu que ele continuasse matando por mais tempo. A grande diferença é que na vida real não houve um anti-herói como Jong-ho perseguindo-o incansavelmente. A captura foi fruto de uma combinação de denúncias de donos de casa de massagem e finalmente de um erro do próprio assassino. Yo Jung-chul foi condenado à morte em 2005 e permanece no corredor da morte até hoje, já que a Coreia do Sul não executa prisioneiros desde 1997. Espero que tenham gostado. Eu sou Cultura e até a próxima.